Hoje, que é pertinho de Mariporã, estou trabalhando num outro serviço e eu sou uma mulher parda, de cabelo liso, estou de brincos indígenas, uma blusinha preta de alcinha, cabelo liso e estou dentro de um quarto de criança. É, essa história toda começou para mim e peço licença aqui que eu quero muito ouvir também o Dentes, né? Começou porque o Thiago Silva, que eu chamo de Dentes, porque ele tem uma crew chamada Dentes Crew, é muito legal, é o SAP Crew, né? Ele me convidou para fazer uma coisa assim, de um jeito até um pouco desastrado. Eu quero fazer uma coisa, não sei o quê, uma memória viva, eu não sei o quê, meu amigo, eu quero homenagear ele vivo. Eu, putz, homenagear vivo, pode crer, vamos. E o Wagner me liga, mas foi muito rápido. Ele manda uma mensagem para mim e fala: Oi, meu nome é Wagner, eu sou amigo do Dentão, eu acabei de assistir tudo da sua página do YouTube. E a gente fica meio chocado, né? Você não recebe um telefonema com alguém dizendo isso, né? Eu parei o que eu estava fazendo, eu lembro disso, eu parei o que eu estava fazendo e falei: Nossa, deixa eu dar atenção e ver quem é esse louco maravilhoso, né? E depois que a gente se conheceu, eu e o Wagner, o Thiago, ele promoveu um grande grupo de WhatsApp, que eu acho que eu nunca mais vou conseguir participar. Porque devia ter umas 200 pessoas falando coisas diferentes, assuntos diferentes, e muito vivo, tudo muito, muito quente. Eu gosto de você, não gosto de você, você é bom, vamos fazer, não sei o que, vai ser isso, tinta, 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 tinta. E a gente trazendo uma coisa que é singular, é uma coisa bem específica, né? Cinema móvel, um cinema itinerante. Então eu falei, bom, como que eu posso fazer isso, Dentes? Como que a gente pode fazer? Ó, o seguinte, Memórias Vivas vai ser o seguinte, vai ser o grafite num lugar, o show com batalhas de rima dentro dessa adega dos piratas, que também é um museu meio maluco, né? Um museu vivo, doido, porque ali é muito vivo. Eu acho que é o lugar mais vivo de Mariporã, ainda, hoje. Se não o único, porque o resto é tudo muito passageiro. E o Piratas, ele permanece. Ele está bem no centro, né? E aí ele falou, olha, vamos fazendo. E esse grupo enorme foi ficando quase insustentável. E aí eu falei para o Thiago, seguinte, eu não dou conta. Nós vamos com a mostra Cinebike no Memórias Vivas. E quando a gente chegar lá, a gente vai entender o que vai acontecer. E foi isso, eu não tinha muito como prever o que ia acontecer. Porque quem sabia era o Thiago. O Thiago conhecia todas as pessoas, ele sabe essa cena, ele sabe o ritmo do grafite, eu não conhecia o ritmo do grafite, ele sabe como é a galera do rap, o pessoal das rimas, conhece o Wagner de trás para frente, né? Então tinha uma coisa assim, eu olhava o Thiago e sabia que estava tudo bem, a gente com a nossa amostra, né? E para vocês entenderem, a Mostra Cinebike, ela é um dos projetos aprovados pela Lei Aldir Blanc, aqui em Mariporã teve a Lei Aldir Blanc em 2020, e a Ouvidos Coloridos fez o primeiro documentário, chama Doc Juqueri, porque era um mergulho no rio Juqueri. E daí eu vou contextualizar para vocês onde foi que me fisgou e eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu já volto ali no Tiago, no Memórias Vivas e no Wagner. O rio Juqueri, ele é o rio que dá nome à cidade de Mariporã, porque Mariporã não é o nome autêntico da cidade. Essa cidade se chamava Juqueri, Vila de Juqueri. E Juqueri é um nome indígena que diz respeito à planta Juqueri. A planta Juqueri, para quem não sabe, é aquela plantinha que você toca e ela dorme. Ela é a planta dormideira, né? E o rio Juqueri ganha esse nome. Os indígenas antes dessa coisa da colonização, né? Os indígenas usavam a planta yuqueri como um tempero. A gente nunca chegou a usar a planta yuqueri como tempero, mas ela é uma planta sensitiva, ela tem muito poder. Só do fato de você tocar ela dormir, ela já é uma entidade, assim, sabe? E poucas pessoas em Mariporã exploram isso. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer no coletivo Ouvidos Coloridos, que sou eu e minha companheira Dia Manassi, eu queria dizer também isso, que eu sou lésbica, casada com a Dia Manassi,
E isso fez um grande movimento na minha vida, porque nós duas fomos investigando coisas do Rio Juqueri, coisas da Beira, histórias relacionadas ao rio. Então, nós fomos investigando, fomos saber que o Rio Juqueri, antigamente, ele tinha um curso de encontro das aldeias e das etnias indígenas, né? Com o passar do tempo, ele foi sendo explorado ao contrário, ele foi sendo utilizado para subir e entrar dentro do Brasil, né? Enfim, fazendo o Doc Yuqueri pela Lei Aldir Blanc em 2020, por conta da pandemia, aqui no Brasil tiveram muitas leis emergenciais para auxiliar os artistas, e nós somos muito gratos a isso. Eu sou muito grata também à Mairiporã e à Secretaria de Cultura de Mairiporã, porque a secretaria ela desenvolveu toda a coisa para, depois dessa entrada da pandemia, a partir de 2021 e até hoje, a gente foi tendo acesso a diversos editais que fomentaram as produções artísticas da cidade, né? Então, o meu projeto Mostra Cinebai, que é um projeto contemplado, o projeto do Tiago também chama Expo Andante, que são 12 quadros que ele leva também de maneira itinerante pela cidade. Também foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? Pela Lei Paulo Gustavo foi contemplado, desculpa o erro aqui. A Mostra Cinebai teve Paulo Gustavo, que chama LPG, essa lei, né? Depois tivemos a Lei Aldir Blanc, que se tornou um plano municipal. Então, o Mariporã foi muito eficiente em reconhecer os artistas e garantir que esses editais fossem bem executados. E coube aos artistas explorar isso da melhor maneira. E a gente criou a Mostra Cinebike em Mariporã, porque Mariporã ainda não tem um cinema. Ela já foi capital do cinema em 1950 e 50 e hoje ela não tem um cinema. Então, a gente criou essa amostra e investigando, né, esse mergulho que a gente deu em o que é o juqueri, o que significa a planta, nós fomos percebendo que a cidade sofria de memória. Era uma cidade que sofria de esquecimento. Então, a gente foi produzir essa série, a Margem da Memória, para saber quem eram os indígenas dali. Hoje a gente sabe que a maioria era etnia puri e também muito tupi, e entendemos que os guaranis foram sequestrados do Paraguai e arrastados para Mariporã e por toda São Paulo. Mas, em especial, Mariporã foi uma cidade que recebia e traficava o ouro vermelho, que eles chamavam, que eram os indígenas. E, a partir de 1700, começou a ter o ouro negro, que não tem nada de ouro, eu acho esse nome péssimo, mas é assim que é dividida a história, assim que ainda é narrada a história, né? E Mariporã é uma cidade que sofreu muito a questão da escravidão e sofre ainda hoje. Então, eu não entendo ainda disso, desejo entender no futuro, Wagner, essa coisa mais profunda sobre história, né? Eu sei que essa possibilidade da gente fazer documentários sobre a memória fez a gente ter uma responsabilidade sobre a história. E a partir do momento que a gente produziu muito isso, eu fiquei com uma urgência de mostrar esses filmes que a gente tinha produzido, não tinha cinema, a gente tinha que rodar. Assim nasceu a Mostra Cinebike. No dia do Memórias Vivas, que a gente fez 9 edições da Mostra Cinebike, a Memórias Vivas foi uma, dentro da cidade, no centro da cidade, na Praça da Matriz. Eu faço esse desenho porque isso, a Praça da Matriz é aqui e o Piratas é aqui, né, esse bar, que é uma adega, né? E a gente ocupou aquilo ali de uma maneira muito eclética. Tinha a coisa do hip hop, sendo conduzido pelo Dentes, o mural que ele fez, que teve o Wagner pintando e outros artistas, o Dentes fala disso, e a mostra Cinebike na pracinha ali, central, mostrando filmes sobre a memória de Mariporã. Então, eu sinto que toda essa memória viva que a gente atiçou, ela foi atiçada de várias maneiras, com as pinturas do Wagner sendo expostas dentro da adega, com o mural sendo pintado lá fora, com todas as batalhas de rimas, né, as pessoas todas que estavam ali, e com os filmes retratados dentro da mostra Cinebai, que a gente abriu ali ainda uma discussão, foi super rico. Mas aí, enfim, eu gostaria de ouvir o Thiago agora contando a versão dele, do que foi isso. Boa, galera, da hora. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, para quem estiver vendo de dia. Enfim, me apresentando, né? Me chamo Tiago Silva, né? Tiago Aparecido da Silva, né? Nome que minha mãe me deu.
Mas a rua me deu o apelido de Dentão, né? E para não ficar tão, né, pejorativo assim, Dentão, né? Dentuço e tal. Aí vamos lá, não, é Dentes, né? Dentes com meio americanizado ali, ficou Dentes. E aí a gente formou o coletivo SAP Crew, né? SAP, que é as três letras SAP, né? Somente a paz. E começou, né, bem jovem ali, em 99, 1999. E aí foi indo, foi virando várias coisas e sempre teve essa característica de não ser só um grupo de pichação, não ser só não ser uma gangue, saca? Tipo, ele acabou aderindo também quem estava à volta e as pessoas que nunca pegaram uma lata de spray também falavam que eu sou SAP também e tal, enfim, por quê? Porque virou um movimento, né? Eu acho que é isso, a gente precisava se mexer, precisava fazer algo, né, que desafiasse, né, os bloqueios que o sistema colocava. Uma cidade pequena, uma cidade onde não tinha nada de lazer e cultura, não tinha um cinema, não tem um shopping, não tem um cinema ainda, né? Tem o quê? O Pimbolim, a sinuca no bar, né? Que era a principal atração, né? Enfim, como muitas quebradas e tal, né? Enfim, a gente procurou isso como uma forma de se destacar ali, né? De poder falar, ah, nossa, estamos aqui, estamos vivos, né? Enfim, faço os cogumelos azuis, né? Já há algum tempo e tal, não sei quando começou exatamente, mas enfim, acabou se tornando principal, né? Porque o grafite tem essa característica de, se você vê uma vez, tá, beleza, você vê duas, aí a ideia de carimbar, né, que a gente chama, né, é fazer vários na cidade toda, espalhar. Então, a repetição faz você falar, nossa, eu já vi isso em algum lugar. Ah, nossa, tem um monte, enfim. Então isso ocorre muito, né? E aí começou a ficar, no entanto, que você só faz cogumelo, né? Praticamente, né? Mas assim, porque é o que tem todo um contexto. Eu não vou me aprofundar muito na história, né? Da- pessoal, né? Eu quero focar mais no projeto. Tenho até alguns slides aqui para compartilhar com vocês todos, né? E todos e da hora mesmo, uma satisfação estar aqui. Estou bem emocionado mesmo, é muito gratificante. O Wagner sempre foi uma referência ali nessa parte de estudo, né? Como a gente está falando como universidade, a gente está falando na parte acadêmica, e eu sempre a minha rebeldia e, sei lá, né, a vivência mesmo que a vida proporcionava, né? Nunca passava, não tive muita referência assim de faculdade e tal, né? Apesar de eu correr atrás e acabar fazendo publicidade e propaganda, né, trabalhar como designer e tal, através do próprio grafite me trouxe esse lado profissional também, né? Falei, não, eu quero sempre estar meio relacionado a isso, né? Hoje eu estou atuando numa indústria gráfica, mas estou na área da qualidade, né? Então, foquei um pouquinho na parte de gestão da qualidade, né? Trabalhar com as normas ISO 9001, auditoria, né? Outras normas que é voltada à qualidade e tal, mas é uma empresa gráfica, né? Então, de certa forma, ainda me sinto conectado, né? E tenho grande satisfação de oportunidade de conhecer essas pessoas através de encontros da cultura, vendo as ações, e sempre a gente teve esse anseio de agregar, né, as pessoas, né? Realmente criar uma rede, né, para poder nos apoiar e nos fortalecer, né? Então, esse espírito de crew, né, de grupo, então sempre isso acho que expandiu, né, para a sociedade hoje, né? Então a gente consegue também agregar. Então tem várias linguagens, né? Então eu não posso falar que não é hip hop, porque hip hop quatro elementos, né? Limita ali o rap, né, o DJ, o grafite b-boy, mas assim a gente, o pessoal se pendura nos tecidos acrobáticos, né? Tem o teatro, tem a viola, tem as características muito regional e por estarmos distante da capital, né? Isso acabou virando algo muito característico nosso, muito territorial, né? Então a gente é do hip hop, mas a gente gosta de ouvir uma música sertaneja, uma música que nossos pais, avós ouviam, né? Eu tive cavalo, né? Então assim é muito engraçado a gente andar a cavalo,
um cowboy, né? Um americanizando, né? A cena, mas assim, era engraçado, né? Tipo, essa mistura na minha cabeça, né? Desse lado sertanejo com um lado, né? A minha avó contando a história dos olarias, né? E tal, daquela vida em volta do rio, né? Que eram os olarias, porque aonde era a fonte de água para movimentar e era a principal fonte de renda, né? Da cidade, né? Então eram fazendas, né? Sítios, sei lá, enfim, que viviam à beira dos rios que formavam a cidade, né? E esse estudo da CS é incrível, né? Trouxe, como o Wagner disse, a gente foi aprendendo com uma pessoa que veio de fora, né? Não é nativa da cidade, mas teve essa oportunidade de apresentar a cidade para quem já é daqui, né? Teve que trouxe essa memória para a gente, né? E falando em memória, né? Memórias vivas, sempre foi essa questão de falar, pô, podia fazer uma homenagem enquanto tá vivo, né? Porque depois que já foi, não adianta, a gente não vai conseguir mais, a pessoa vai ver. Pode ser que veja, né? Não sei, depende, mas creio que seria muito mais gratificante ela colher os frutos em vida, né? E aí, pegando a história, né, e tal, de alguns pintores, fala, pô, o cara morreu pobre, morreu sem orelha, né? Morreu tudo largado, né? Pô, a gente precisa valorizar os nossos, né? Precisamos reconhecer os nossos. A gente às vezes tem um fã, um artista, alguém e tal, nossa, é incrível, um escritor, mas e quem está aqui do nosso lado, tipo, fazendo arte, se dedicando, entregando esse conhecimento que a gente não esperava, né? Então, assim, memórias vivas, né? Vamos homenagear os vivos enquanto tá, reconhecer os nossos, né? É uma forma da gente estar incentivando e mantendo e preservando também essa cultura, essa história, né? Que antigamente era um simples ato de fazer arte, né? Não sabia nem o que estava fazendo, era simples arte de fazer, né? Eu entendo que a arte tem essas vertentes, né? O simples fato de fazer faz porque o coração manda, o sentimento manda, né? Sei lá, algo assim. E agora acredito que a gente está entrando numa fase de uma arte de pesquisa, né? Uma arte acadêmica, uma arte que fez eu refletir o quê? Entender que eu não estou fazendo por fazer, eu estou fazendo algo a mais do que isso, né? Eu estou ocupando um território, eu estou, né, movimentando, né, um coletivo, né? Então, e só é possível isso, né? Se a gente se unir, dar as mãos, e falar, você faz o quê? Eu faço isso. Vamos, vamos. O que você faz? Não, eu bato palma, bora. Eu sou da capoeira, né? Então, a maioria tá jogando, tem dois jogando, o resto tá batendo palma. Quem não tá no instrumento tá batendo palma. Então, assim, você tá Posso participando, entrar aqui um pouquinho? claro. Tiago, Dentão, você é um cara que consegue justamente agregar, juntar todas essas pessoas de várias linguagens diferentes. Você se tornou, eu acho que aqui o pessoal pode dizer melhor do que eu, o que eu entendo como uma pessoa recurso, sabe? Quando a gente precisa de algo acontecendo na cidade, a Ceci também, você vai lá, faz e acontece. Sabe o que você poderia fazer agora para nós? Compartilhar a tela para que a gente possa mostrar para o pessoal, através da imagem, o que a gente fez de bonito. Perfeito, perfeito. Agora, vou compartilhar já. Cadê? Aqui. Memórias vivas. Ah, oh. Esse movimento fez a gente descobrir que a gente tinha uma força mesmo, sabe? Porque quando você tem um projeto sendo feito, você só pensa no projeto. Quando você relaciona o seu projeto com outro projeto, você sente uma força da cidade descomunal. Então, Memórias Vivas, ele tem essa responsabilidade de juntar o improvável, né, Thiago? Foi muito massa. Está sendo, Tá viu, gente? aparecendo? Tá aparecendo para Muito vocês, feliz. gente? Tá sim, pode continuar. Pode passar o próximo slide. Esse também, né? Então vamos lá. Wagner, Cessi, Thiago, mas assim, a gente que está aqui, né? Mas são muito mais gente, né, que participou. Como eu disse,
todo mundo, né, seu mínima participação ali, cara, já ajudou muito. Um correu atrás do ofício, a Jéssica, né, correu atrás do ofício, fechou a rua, né, vamos atrás e vamos fazer. E aqui, ó, essa imagem até, né, mostra bem essa esquina, né, é a Eu não estou antiga. vendo. Todos estão vendo? Eu não vejo. A gente está na primeira página ainda, o Dentão. Isso. Deixa eu Estamos só visualizar, no peraí. primeiro. É. Ela congelou. A gente está no Memórias Vivas, no Musa Fórum Musa 40. Só Vou um contando minutinho, enquanto você então. vai ajeitando. Como juntar, né? Quer resolver? Só um minutinho, gente. Eu vou tentar mudar aqui. Tá. Vou Vamos falar, eu conversar. quero falar então Vou aqui um pouquinho cancelar sobre o essa. processo da pintura do muro. Aqui, ó. Pronto. Vai lá, vai abrir e Oi? fechar. Pronto, E arroba. vamos ver. Oi? Bora, vai. Olha o Aí! boteco lá, gente. Ei! Olha que Oi? bonito aí. Então, aqui, na parte da pintura, vocês conseguem, estão todos vendo aí o muro com o prédio antigo. Essa é a antiga cadeia, que eu acho que é um dos únicos prédios da cidade, um dos únicos prédios antigos, históricos, que sobraram de pé, né? Logo ali ao fundo, você tem ali a a Adega Piratas, né? Tem o toldo escuro e a rua fechada aqui para que as pessoas pudessem curtir essa tarde de domingo. Foi no dia 29 de fevereiro de 2025, que foi o ápice do Memórias Vivas, né? Porque o ápice é o acontecimento, é a parte bonita que todo mundo vê, né? E a parte da treta mesmo, foi a parte do WhatsApp, da gente conseguir dessa rua fechada, das diferenças aparecendo, mas tudo se construindo, isso ficou nos bastidores. Essa é a parte bonita. Olha o tamanho desse muro. Foram quantos artistas, Dentão, para fazer esse mural que você chamou? Acredito que foram 10, se eu não me engano. A gente fez o mural da frente, né? Aí aqui teve o AD, o Plínio, o MR. Quantos? Peraí, desculpa. Acredito que foram mais de 10, foram uns 12 artistas. O Tudo de Caneco, Mariporã? Thiago. Não, teve o pessoal da Zona Norte, de Osasco, Tremembé, O SAP Franco da Crew é Rocha. muita gente, né? Ó, o que está fazendo aqui no alto na escada é o Careca, que é de Franco da Rocha. É um artista também que faz parte da Crew já há muito tempo. A gente conheceu também através do hip hop, através de um site, Bocada Forte, que começou bem no início, assim, quando estava ali engatinhando, a rádio, né, 105 fazia muito sentido ainda, né, ainda faz, mas assim, na época era o único veículo que a gente tinha de comunicação, era a rádio, era muito engraçado. E aqui foi o painel, foi todo mundo que chegou com o seu material de forma voluntária, né? As pessoas, né, se locomoveram até lá e isso a gente faz sempre, na verdade, né? Já faz parte da Levando a nossa. própria tinta, né, meu? Não, Não a tem gente ajuda de paga lado para nenhum, é todo mundo se trabalhar para ajudando. ficar. Mas assim, isso é muito louco, por quê? Porque isso permite que cada um faça o que queira, né? O que quiser, o que tiver no coração ali vai fazer, né? Na mente e tal. É diferente de você participar de um projeto que vai falar, não, eu quero que você pinte uma paisagem, eu quero que você pinte. Então, assim, isso não é grafite, né? O grafite realmente é você fazer algo, é, criação autoral, vamos dizer assim, né? Algo que você queira. Então, ou é um personagem, ou é uma letra, cada um faz o que tem interesse realmente em expressar, né? Eu posso, Ficou bem eu livre. vou passar mais para frente aqui para o painel que a gente fez também, né? Ó, aqui dá para ver um pouco, né? Eita! E Esse aí é o painel. continuando aquela ideia lá da parte que vocês me trouxeram para mim, foi isso, né? Entender que
Memórias Vivas é um movimento artístico, né? Mas é sociocultural também, né? E que nasce no território, né, de Mariporã. Então, e tem esse propósito, né, de valorizar o artista ao máximo, né? E fazendo esses encontros, cada um consegue ter seu espaço, ter sua voz, né? E isso sem o lado ruim, mas por outro lado foi o lado positivo nosso, né? Que não teve um apoio, né, da Secretaria de Cultura, a não ser a parte de fechar a rua e tal, né? Que foi com muita briga, mas conseguimos, né? Através de muita burocracia e tal, mas enfim. Mas no dia foi liberado, né? Tadã! Tive que fazer algumas solicitações, assim, né? Tipo, de última hora, mas o mínimo, você vê que o mínimo que é fechar uma rua, né? Assim, a gente entende como o mínimo, né? Não sei a dificuldade disso, de Foi colocar grande três pontos. burocracia. Mas, assim, e o evento aconteceu por quê? Porque cada um se doou, se dedicou, tirou o seu dia ali para poder fazer algo que gosta, fazer algo que satisfaça a sua própria forma de viver, justifica o que você faz como artista mesmo, né? Enfim, e está se reunindo, tá com os amigos, está celebrando, né, a vida, né? Tipo, Ô, Deitão, vamos falar desse mural aí que foi diferente do outro mais. Da exposição, né? Volta lá na exposição, por favor, para eu fala aí. mostrar para a galera. Essa daí foi a exposição no qual eu consegui juntar algumas pinturas antigas, essas duas maiores, né, quadradas, já faziam parte do acervo do William, tem umas pinturas menores que sobraram de uma exposição que eu tinha feito antes. Eu acho que é interessante levantar aqui que eu vendi obras nessa exposição. Ainda virou uma grana para o artista, olha que bacana, né? Eu acho que é muito importante quando o artista consegue levantar aí uma graninha a partir do próprio trabalho, porque vida de artista não é fácil, né? E a partir desse evento eu consegui vender obras com o pessoal que mostrou ali. Põe lá no mural para gente, por favor, Dentão. E essas obras contam Houve histórias, dois né? momentos ali com pessoas. Diga, Ceci. Não, que esse seu mural conta histórias, né? Isso que é a parte mais curiosa. Pois, ele tem. Seu mural não, essa sua exposição, os seus quadros, desculpa, os seus quadros, eles contam uma história, né? Dos personas dali da adega, né? É uma história bastante emocionante. Eu falo que tem uma música que fez muito sucesso com The Animals, The House of the Rising Sun, alguma coisa assim, que era um boteco onde ninguém mais conseguia sair lá de dentro, assim, meio Caverna do Dragão, né? Mais ou menos essa história que contam essas pinturas, e o meu trabalho até hoje acaba contando. Mas volta lá, por favor, Odental, eu quero falar um pouquinho desse mural, que eu acho que é muito importante. Tem uma que ele está bem de frente. Essa imagem, né? Ela está aqui dividida em 3 partes, mas tem ali os nomezinhos ali, a assinatura. Quem fez foi o Jal, grande artista da cidade também, né? Que assinou os nossos nomes a partir da técnica dele, com essas letras maravilhosas que eu adoro, uma coisa meio gótica. Então tá ali o meu nome, Wagner, tá a Mariá, que eu acho que foi a única garota que participou desse mural. E o Dentes e o Jal. E eu acho que é assim, né? Já levanto aqui uma questão que precisamos de mais garotas grafiteiras aí para o próximo projeto, representando muito mais. Tinha muito homem aí barbado. Eu acho que está precisando aí de uma representação maior aí. Tá? Segundo. Teve 2? Pá, não cheguei a conhecer a outra, pá. E aí, diferente do outro lado do muro, eu fui um pouquinho chato. Eu falei, então, vamos fazer, já que a gente vai fazer ali numa parte diferente, eu gostaria que a gente criasse um tema, né? E aí, então, juntou-se esses 4 artistas num grupo, para que a gente pudesse pensar sobre um tema. Não foi um trabalho muito fácil, e pensamos uma coisa, e pensamos em outra, até que chegamos
num consenso que foi o Alice do País das Maravilhas, mas eu sempre trazendo para o pessoal, gente, eu quero trazer uma mensagem, né? Eu estou aqui no meu doutoramento, eu estou fazendo o meu doutoramento dentro da museologia LGBT, e muito do que eu conto nas minhas histórias, né, muito do meu trabalho, que ele é autobiográfico, né, muito pautado, tanto a minha tese também, né, no trabalho da escritora Conceição Evaristo, da escrevivência, e pensando sobre algo dentro de, mais com arte, né, pensar na arte vivência e descobrir pessoas que estavam trabalhando com isso, eu resolvi eu senti a necessidade de trazer a memória LGBT da cidade, né? Ainda mais no período que a gente estava fazendo isso, governantes e pessoas da grande mídia e grandes poderosos estavam fazendo saudação nazista nas redes sociais, na televisão, abertamente. E uma grande parcela da população aceitando isso, legitimando esses atos, e parece que as pessoas, como a Ceci disse, né, não só enquanto a história da cidade, a gente sofre de uma falta de memória histórica do geral, né? Então, eu resolvi, e eu acho que é interessante frisar também, né, que eu estava ali quando eu chamei o Alex também aqui ajudou a gente a organizar esse pensamento junto com o Dentão, né, foi uma das primeiras pessoas que eu chamei aqui da museologia para começar esse Memórias Vivas. E o que é o hip hop, e como o hip hop ele está atravessado, assim como muitas outras estilos musicais ou muitas outras vertentes culturais do Brasil, mas está atravessado por muita homofobia, né? Por muito machismo e homofobia. Mas aqui no Memórias Vivas, eu tive toda a liberdade para trazer e tratar do tema, né? E para quem não sabe, o Triângulo Rosa foi usado durante o período nazista para identificar as pessoas homossexuais e depois colocarem essas pessoas nos campos de concentração e exterminá-las enfim, né, nesse ato bárbaro. E que a gente não está muito longe disso. Então, eu acho que o fato de trazer isso no trabalho artístico e depois eu ter, no dia 29, no Memórias Vivas, as travestis da cidade, as trans da cidade, as gays indo lá fotografar, escrever texto, colocar no Facebook, no Instagram sobre o trabalho, isso significa que eu consegui dialogar com essas pessoas, e o nosso trabalho estava dialogando, porque as gays, as trans, as travestis estavam lá presentes nesse universo que é o rock and roll também, que é bastante atravessado pela homofobia, né? E nesse evento Memórias Vivas, tudo rolou lindamente, sem qualquer barreira, sem qualquer tipo de obstáculo, né? Isso fluiu. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Diga, Cecília. Queria comentar sobre isso com você e já te devolvo. Foi muito interessante, porque lá atrás eu tinha falado para vocês que o grupo era muito grande, era muito confuso, eram tantas pessoas que a gente não conseguia exatamente, sei lá, entender os desejos de cada um. E como o Dente fez essa curadoria de uma maneira muito legal, muito viva, né? Ele é muito dinâmico, o Thiago é um cara dinâmico o tempo todo. Eu acho que foi muito rico quando você se colocou junto ao dono da adega, né? E foi dialogando com ele. E o dono da adega, o Will, ele é um cara que tem as suas obras, né? Ele é um cara que tem vários quadros teus. E ele é um cara homofóbico, né? Então, ao mesmo tempo, ele tem questões que são super diferentes, políticas, do que a gente acredita. E, ao mesmo tempo, ele bancou, ele sustentou os seus quadros ali, a sua história ali. Ele tem um carinho A muito grande. exposição lá dentro. Hã?
A exposição lá dentro, bancou a exposição lá A dentro da exposição adega. lá dentro. Então, assim, é um bar de rock, né? É um bar que Isso, é junta um monte de ocupar gente, mesmo, né? Isso é o é verdadeiro afetado. sentido de ocupar o espaço, né? Mesmo onde... Porque assim, ó, é fácil você estar onde você é desejado, né? O difícil é você estar onde você não é desejado. E a gente consegue, em qualquer lugar da cidade, a gente ocupa e a gente está num lugar onde a gente estiver, a gente não é desejado. Por quê? Você está rabiscando parede, você está fazendo barulho, você está... Qualquer coisa é mal visto, porque é tudo Aham, anormal para as pessoas, sabe? Tipo assim. Até entender, até que ficou bonito, até que eu gosto dessa música, até a cultura fazer aham, parte da vida delas, né? Então, assim, é isso. A gente conseguiu ocupar um espaço onde não, você não vai pintar de vermelho, nada, não, né? Você não vai fazer Che Guevara, você não vai fazer nada desse aham. sentido, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente não aceita, né? Como eu falei, cada um fez o que quis o seu trabalho, né? A gente desenvolveu um tema, tentou trazer alguns elementos mais característicos e fizemos, entendeu? Então, assim, Aham. a liberdade está nisso, entendeu? Porque quando a gente tenta agradar, a gente acaba se engessando, né, a nossa ideia e entregando algo que não é essência, não é o simples saber fazer ali é o que você está expressando, né? E eu acho que é isso, eu acho que foi bem bacana. E na praça ali Foi bastante rolou diálogo, né? rolou o Troca cine de bike, né? ideia. Na praça rolou o cine bike, né? Foi muito show de bola também. Tem Bora passar essas ah, imagens aí. A Cláudia Paula fez uma pergunta. A Cláudia Paula colocou uma questão aqui para a gente. gente Cláudia, queria, Epa, participando. esse queria aí já é responder para outro. você. E bike aqui, ó. Fala aí, César. Quais foram os desafios, ela colocou, né? Que momento significativo, quais são os desafios deste coletivo Memórias Vivas? O Memórias Vivas, ele é uma plataforma, são várias coisas, né? Eu sinto que tem um lugar que é juntar o improvável em nome da memória mesmo, sabe? Porque quando o Thiago colocou, vamos homenagear o Wagner, porque ele está vivo. Eu não quero ficar homenageando quem faleceu, entendeu? Quero homenagear em vida, porque a gente precisa saber a força de cada um, né? E a Ouvidos Coloridos, ela nasceu na pandemia de uma maneira assim meio urgente. A gente teve que se isolar na pandemia, todo mundo. Eu acho que isso no mundo aconteceu com vários grupos, vários coletivos, não foi diferente no nosso caso. E a intenção do Ouvidos Coloridos é ter uma escuta de uma maneira tão inteira, tão completa, que você colore a sua escuta, né? E ao mesmo tempo brinca um pouco com isso também de colorir, de ser o arco-íris, de ser uma coisa mais leve, né? De ser mais, sei lá, mais inteira essa escuta, né? E a mostra Cine Bike, ela tinha que caber dentro de um movimento de rap, né, gente? Olha que loucura, como fazer isso, né? E a gente fez fazendo, como o Thiago colocou agora. A gente não pensou muito, a gente foi lá e Ô, fez. César, eu só queria Diga. complementar aí os obstáculos, porque, assim, Aham. cara, se for olhar para os obstáculos, a gente não faz nada na vida, porque tudo é difícil. Ó, a própria Secretaria de Cultura, o próprio governo, as questões públicas, vai para fechar uma rua ou para apoiar com qualquer tipo de divulgação, etc. Por exemplo, assim, até a divulgação foi nós mesmos que fizemos. Foi a Day, a Sim. fotógrafa, que se propôs a participar e fazer, a registrar o momento. Então, assim, a gente, Maravilhosa, esteve sempre então, assim, é presente. tudo nós por nós, assim, é isso. E isso é essencial, acho que é a essência da questão, né? Não É. foi algo que foi montado, foi algo que todo mundo se propôs de coração mesmo e dedicar seu tempo, dedicar o que tem, né? E os obstáculos foi tanto, no entanto, que até quem estava apoiando o evento criou obstáculos. Então, assim, obstáculos às vezes somos nós Verdade. mesmos. Às vezes nós mesmos somos obstáculos, né? Porque temos muitos desafios, muitas prioridades na vida, né? Seja de família, Aham. né? Sou, né? Pai, 3 filhos, né? Uma esposa. Então, assim, a gente tem muitas prioridades, né? Então, a gente tem que, às vezes, se dedicar de uma forma de coração, de alma mesmo. E é muito bom a gente conseguir ter o apoio de vocês e trazer esse olhar de falar que a gente realmente reconhecer, sabe? Eu vejo isso como um reconhecimento de que realmente vocês estão fazendo algo que não é só
vagabundagem, bando de vagabundo na praça, sabe? Tipo, porque a Aham. sociedade só fala isso pra gente, sabe? Ah, bando de vagabundo pichador, mano, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, sabe? E, porra, mano, a gente tá ali, cara. É um dia que a gente tirou para se dedicar com muito esforço, deixamos às vezes de se dedicar a algumas outras coisas e para reconhecer nossos artistas, para viver nossas memórias, registrar e viver o momento. E E foi muito obrigado aí legal por também estar aqui, que né? Muito essa bom. coisa de pessoa recurso, né, que o Wagner falou, né? Você realmente é uma pessoa que agrega muita gente. Eu também sou uma pessoa que agrega muita gente. E foi muito legal porque a gente manteve mesmo isso, de ter um cinema projetando filmes feitos na cidade e para a cidade. Então, quem Sim, passava pela praça em direção à adega, porque o som estava rolando lá na adega, né? Bum, 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 bum. Você entrava na adega, você entrava no outro planeta. Olhava lá as obras do Wagner, meu Deus, está tudo colorido aqui dentro, né? E ao mesmo tempo na praça acontecendo isso. Acontecendo pessoas sentando no banquinho, sentando num tapete que a gente colocou ali na frente. A bicicleta, ela tem um projetor na frente, um sistema de som atrás, né? E a gente sempre coloca uns tecidos coloridos, umas lycras. O Wagner também colocou uma obra dele pendurada no coreto. Esse edifício vermelhinho aqui na esquerda é o coreto da cidade, é o primeiro coreto de Mariporã. Ele tem uma importância memória, assim, de memória muito grande ali. Foi dado o primeiro beijo colorido do cinema, né? Que é a Eva Vilma dando um beijo na boca no cinema. Foi nesse coreto aí. Lógico que hoje ele já mudou muito, né? Mas a gente sabe dessa história, a gente mantém essa história e conta ela aqui para vocês. E foi muito legal, porque o movimento que aconteceu aqui da Mostra Cinebike foi muito precioso. Foi uma vez que a gente assistiu diversos filmes premiados e um filme que só passou aí, nessa noite, nesse dia, que é o filme da Priscila Ioli, A Verdade Saindo do Poço. É um filme. A Priscila Ioli é uma atriz de Mariporã. Ela foi a Portugal, também fez cursos aí, formou em teatro. E ela viveu uma relação de abuso muito feia com um rapaz aí e voltou para o Brasil completamente traumatizada, engoliu o cuspe e fez o filme. Então, o filme é uma peça de teatro contando essa história trágica dela, né? E a gente ali besta de ver uma menina de Mariporã contando essa história de ter ido para Portugal, passar uma violência, tudo aí, nessa pracinha, pessoas sentando em volta dela, ouvindo a história dela. Então, a gente ativava muito a memória das pessoas, né? E ficava com isso. O que que eu faço com isso agora, né? Para onde vai isso agora, né? Então, a gente acabou circulando também. Fui muitas vezes ali na adega, voltava, né? Eu sou essa pessoa que está de cinza aqui em pé. A mãe do Wagner, essa senhora maravilhosa aqui, Dona Emi, né? Aqui de azul, na direita, ela está vendo aqui uns livros, porque a Mostra Cinebike mostra, ela doa, né? Livros também. Enfim, são várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí eu queria complementar aqui com a gente, porque Memórias Vivas depois continuou, mesmo após esse dia, o Thiago fez Ceci, mais deixa eu uma só vez. falar, deixa eu só responder também, antes da gente ir para o próximo, Claro, Memórias pode. Vivas. Eu quero falar também de desafios, que eu acho que também foi uma questão de aprendizagem, e de complemento para a nossa carreira artística, pelo menos para a minha também, né? A gente não chega como um artista formado, a gente está sempre em formação e sempre em desenvolvimento da nossa técnica de trabalho. Eu, por exemplo, no projeto aí, eu tive uma professora que foi a Maria, grande artista maravilhosa, que fez o mural junto com a gente, e foi praticamente ela que me orientou, ela que me conduziu a criar um desenho em grande escala na parede, coisa que até então eu só tinha trabalhado com stencil. Então, para mim foi um desafio, né, respondendo a Cláudia Polo, pintar diretamente na parede sem nenhum tipo de stencil à mão livre, né? Quando o Dente me chamou, ele achou que eu já tinha a técnica de dominar o rolinho, os pincéis na parede à mão livre, mas na história não era bem essa. Aí eu precisei, então, passar por um processo de aprendizagem aí junto com a Maria, uma grande professora artista. Né? E outros desafios, eu acho que voltando e já foi falado aqui, foi justamente ter que lidar com essas diferenças,
né, com essa polarização política muito grande. A gente tinha ali, por exemplo, o medo, né, do comunismo, do petismo, de cores vermelhas, e tivemos que dialogar sobre isso e dizer que não havia política de forma partidária ali envolvida, porque estava todo mundo tirando o seu dinheirinho do bolso, né? Ali eram iniciativas que vinha da sociedade civil, de nós mesmos por nós mesmos. Então não havia nenhum político, não tinha porque a gente levantar bandeira política de partido, mas a gente toma partido de muitos assuntos políticos, como é o caso da LGBTfobia. É isso. Pronto. Uhum. Olha aqui, tem uma imagem bem bonita que a gente podia prestar uma homenagem aqui antes de partir para o segundo ato do Memórias Vivas, que foi um ato realizado já sem a minha presença, aonde Ceci e o Tiago estenderam o projeto para São Paulo. Vamos lá. Aqui na tela a gente vê o Alessandro BD. O Alessandro ele faleceu esse ano, infelizmente. Ele morreu de pneumonia, gente. Foi uma coisa muito triste, chocante. E ele era uma pessoa que também ganhou o projeto fomentado, né? Ele estava voando, vamos dizer que ele estava no ápice da vida dele, né? E aqui a gente presta essa homenagem a Dai Faro, companheira dele, ela quem fez essas fotos, ela cedeu essas fotos gentilmente para gente. Nosso agradecimento aqui. A Dai está de costas aqui, dá para ver ela de amarelo, né? De shorts. E ficou um vazio muito grande com a partida do BD, porque, enfim, ele estava realizando o projeto dele, faleceu assim abruptamente. E aí fica isso, né? A gente não conseguiu homenagear ele em vida, né? Então, prestamos aqui a nossa homenagem a ele. Foi um guerreiro também, muito querido. A partir disso. De... Wagner, Ceci, Dentão, eu queria chamar aqui para essa roda de conversa o companheiro Alex, o Alex Nogueira, que também é um companheiro da Sociomuseologia, um pesquisador brasileiro que estuda aqui, entre outras coisas, o movimento hip hop, e que tem dado. Tô sentindo falta da Ele está voz aqui desse mano aí. caladinho e eu já disse para ele que ele não vai ficar caladinho de coisa nenhuma, porque ele tem muito também para dizer sobre essas interlocuções que vocês estão fazendo, esse diálogo das diversas linguagens, o cinema, né, as artes visuais, a própria Ah, questão política, que é a arte que vocês trazem para Mariporã se ver através de vocês, né? Então, Alex, cadê tu, Alex? Entra aí na roda. professor, deu uma grande aula para mim. Foi um Não, cara que abriu meus não, olhos vocês, para entender, enxergar muito mais o hip hop além do que até onde eu via, né? Isso eu tenho só a agradecer aí. Vou dar na aula aí, verdade, mestre. em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui e só para avisar, eu acho que vocês já deram aula aqui. E quando você derruba a ideia de que a gente só é quatro elementos ali, para mim já matou. É isso. Porque aqui já começa a brincadeira, mas, mano, você foi sensacional. Parabéns pelo projeto, Ceci. Já entrei aqui para poder acompanhar o trabalho de vocês. São muitas informações, né? Parece extremamente complexo até de acompanhar, porque tem muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Entrei aqui no Cinebike, mas me empurraram num projeto diferente, mas que tinha um nome muito parecido, mas consegui me encontrar. E assim, primeiro lugar que é isso. Foi dito que nós estamos ocupando o espaço que nós devemos ocupar e é importante o Dente estar aí falando, a Ceci falando, né? E não nessa ordem determinada. O Wagner comentando como esse projeto, porque eu agradeço o Wagner que me convidou, né? Agradeço demais a instituição, agradeço também o projeto em si pelo convite estendido. Eu não dei continuidade porque eu acreditei de fato que eu não era peça fundamental, porque vocês estavam realmente avançando e eu fiquei, "Mano, o rolê é outro." E tem um lance que vocês acabaram de falar que às vezes talvez nós não alcançamos, que é o lance local, tá ligado? Então quando vocês falam assim, tem um bar.
Tem esse detalhe que o mano do bar talvez não partilhe e não compactue com o que a gente almeja, com aquilo que a gente fecha, tá ligado? Então, esses detalhes, ninguém aqui ocupa, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém visualiza. E essas informações são extremamente preciosas para a gente constituir uma narrativa que seja verdadeira e legítima. Então, assim, às vezes, eu tô ligado que a gente enfrenta várias tretas dentro do movimento, né? E é muito, muito complicado. Às vezes a gente tem que trocar ideia com o humano que às vezes a gente olha e fala, puta, não é bem esse caminho que nós fecha, mas tá bem, vamos tentar criar um caminho melhor, saudável para a gente poder organizar as ideias, para a gente apresentar projetos diferentes, para a gente poder acessar coisas, né? E tá ficando difícil trocar ideia com a comunidade diante desses últimos anos aí que nós tivemos nesse cenário polarizadíssimo, né? Onde, de fato, parte da esquerda cedeu espaço para com que isso avançasse, a gente tem que ter esse olhar também, e que, de alguma forma, a nossa luta parece que ela vai ficando muito mais distante, muito difícil, né? Então, assim, quando o Wagner vence, porque quando a Ceci faz esse comentário, quem é o mano do bar? O Wagner venceu, velho, tá ligado? Venceu pra caralho. É importante a gente ressaltar isso. Às vezes a vitória não tá no fato do cara só mudar a ideia, mas a gente romper fronteiras, né? E romper fronteiras é igual vocês chegarem aqui e ninguém aqui precisa ter tese de doutorado escrita, ninguém precisa ter título de mestrado compartilhado, e nós fazer fala mesmo e, tá ligado? E todo mundo ficar te olhando e falar, cara, eu não entendo merda nenhuma que tá sendo dito. E vamos estudar então? Bora estudar, porque a gente estuda o que o branco ensina, tá na hora deles estudarem o que nós sabemos, tá ligado? E é isso, eu sou essa pessoa que eu tenho um posicionamento muito crítico com relação ao cientificismo brancoide, mas eu sou totalmente aberto àquilo que não pertence a esse cientificismo, justamente porque essa realidade é a realidade que constitui o ser, né? Porque quando a faculdade, a universidade, a medicina não chega lá, a gente se vira. E vocês falaram isso a todo momento, nos viramos. E de fato, o projeto de vocês demonstra isso, com uma certa eloquência, com uma certa convicção, com uma certa, sabe, um dinamismo único. E isso é de suma importância. Então, eu acredito que professar é muito, muito simples, depois que você aprendeu a ler a cartilha. Quero ver fazer isso sem cartilha. Então, de uma forma muito honesta, mesmo sem a cartilha, vocês estão fazendo isso de forma majestosa, assim, sabe? Então, eu não tenho que falar absolutamente nada, só agradecer. Satisfação total e parabéns pelo projeto desempenhado, pela abordagem que vocês escolheram. Eu acho que precisamos mais disso, menos academicismo, mais vida real, tá ligado? Que é o que o nosso movimento propaga. Nós propagamos vida, nós propagamos integração, nós propagamos que a multiculturalidade, a multirealidade, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, ela seja uma coisa fundamental para nós, tá ligado? E de fato, às vezes é difícil a gente dialogar com os nossos e às vezes é difícil dialogar com os outros, mas nós sabemos por meio do nosso movimento que a gente já consegue. A gente conseguiu até aqui, então parabéns pelo projeto, parabéns por tudo, cara. Tá maravilhoso. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. As falas de vocês são extremamente são acolhedoras, saca? É isso. Coisa que a gente às vezes é raro de encontrar. Acolhimento. Obrigado. Obrigada, Alex, Alex. Que lindo. muito obrigado. Você é foda. Você é um cara incrível. Olha, vamos começar já, Cecília, então. Tá. Dá uma passada rápida por essa estadia em São Paulo, para a gente já começar a fazer aqui as considerações finais, que já passamos de 1h30 aqui da apresentação. Estamos indo para 1h30, tá? Tá. Rendeu. Então, dá uma passada rapidinha nessa segunda versão do Memórias Vivas. E pronto, e o pessoal que quer aí contribuir com ideias para futuros acontecimentos do Memórias Vivas, estamos abertos. Vamos lá. Bora, Passa aí, bora. Dê. Não, massa mesmo, da hora, caramba, já tudo, o tempo passa rápido, né, cara? Foi muito bacana aí estar com vocês aí. Tudo. Memórias Vivas, né, acabou ganhando um espaço numa galeria, né, um espaço onde
Os cães são bem-vindos, né? Por isso que é matilha cultural, você pode ir com o seu cachorrinho lá. E tem algumas ações de cuidado também, enfim, mas assim, ela é na Rego Freitas, né? Tem o endereço aí, na República em São Paulo. Então, assim, é um lugar super bacana, que eu já frequentei algumas vezes e sempre tive interesse, né, de ter algum trabalho lá, né? Já fui em muitas exposições, muitos shows. E aí surgiu essa oportunidade de estar levando, né, a Expo Andante, né? É, e o e, e todo junto, né? O que eu pude levar, esse é um pouco do espaço, né? Do lado Aqui à direito, esquerda, né? Olha lá, vocês escreve. conseguem ver as telas, né? Algumas telas que são do projeto Expo Andante, que é um projeto de telas de artistas locais, o qual a gente vai levando nas escolas, né? Leva a exposição até a escola, né? E expõe com cavaletes e tal, de uma forma que não precise de muita estrutura para montagem e desmontagem. Então, dura poucas horas, né? Com oficinas e tal, mas tem a oportunidade dos alunos, né, participar de uma exposição e pintar algo e conhecer algum tipo de material, um spray, algo assim. Então, a gente também levou essas telas, cada uma é de um artista, todas elas têm a característica de ser em relevo e serem táteis, né? Podendo ampliar também para quem não tem visão ou quem tem é, alguma limitação, né? Poder também ter essa sensibilidade de textura e tal, né? A gente teve esse compromisso também, tem uma tela que é toda preta em braille também, enfim. E do lado esquerdo tem as camisetas que são graffiti shirts. Graffiti shirts é o quê? É um projeto que traz, cada camiseta é um artista do grafite e é uma extensão do muro para as camisetas, né? Então, trouxe o trabalho autoral lá de cada um que eles fazem na rua para as camisetas, né? E a gente tem a exposição, tem o site e tal, e é feita a venda e repassando valor e tal, né? Então, foi um dia bem incrível, né? Essa tela que eu mencionei aí, ela é toda em braille, né? Que é a linguagem, né, apenas do toque, né? Não sei se... A A Mariá, né, Maria está que ali. comentamos, né, anteriormente, o Wagner comentou que ajudou ele na pintura, né? É uma grande pintora aqui da cidade, é nossa amiga também. E aí acabamos estendendo lá para pintar ao lado do elevador e tal, né? O Elfos, né, que também é um artista que está em cima da porta do elevador. Isso é um pouquinho da exposição, né? Foi muito legal. Tivemos a oportunidade de homenagear a minha avó, né? Fez 80 anos, né? Uma forma também de, né? Uma memória viva também, ali contando a Cécia escolheu, ela vai falar um pouquinho da entrevista e tal, mas escolheu um pouco da memória dela. Então tem um pouco isso também. E aí já começou a descaracterizar, né? Um pouco, não só artista, mas também alguém que traz a memória passada de uma vivência, traz na pele, né? Marcas até, né? Memórias vivas, amigo. E é memórias vivas total. Então a gente vai começando a ressignificar memórias vivas de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais abrangente, né? E mais com mais linguagem também, enfim. A Aqui Cécia a pode gente falar fez um pouquinho mais. uma performance também, viu? A E Mostra Cinebike também projeta nas roupas projetáveis, né? Então tá a Di, a Manassi, que é a minha companheira lá atrás, aqui numa imagem, né? E eu tô de costas, é uma roupa que você abre, ela projeta. E a gente fez uma performance em Butô, na galeria, nessa galeria linda, na Matilha Cultural, também que é um lugar assim de muitas linguagens, né? E eu fiquei muito impressionada também de ver quantas pessoas o Tiago Dentes conhece em São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, conheço muita gente lá, moro em Mariporã há 20 anos, mas o Tiago é uma coisa muito incrível. Em qualquer rua que você vai, você tromba, ele conhece alguém por conta dessa coisa do movimento de rua mesmo, né? Do grafite e tudo mais. E embaixo eu estou conversando com o público, ali tem o Thiago e atrás da gente aqui também tinha bastante gente, foi super legal. Tive a chance de entrevistar a avó do Dentes, que é uma senhora muito querida, e ela também tem essas histórias de Mariporã, né? A coisa da olaria e tudo mais, então foi muito rica a conversa com ela. Nesse ambiente meio hip hop, meio memória, meio tudo, né? Pode passar para a próxima, amigo. Ouvidos Coloridos tem essa, né? vou Eu acho que o próprio encerrar. nome já diz, né? A escuta, que é bastante valorizada, né?
Foi muito legal isso, viu, Wagner? Eu agradeço muito, porque a gente conversou, nós até escrevemos num trabalho que a gente está fazendo aqui, que é uma revista, né? Nós escrevemos sobre o Memórias Vivas, e a gente coloca assim, Memórias Vivas de Mariporã para Mariporã, né? Depois de Mariporã para São Paulo, e agora de Mariporã para o mundo, né? Estamos em Portugal, aqui conversando com vocês. Isso é uma honra para a gente representar Mariporã e representar a gente mesmo no mundo, sabe? Essa chance a gente não vai esquecer, é uma oportunidade rica demais para a gente, que mexe com a nossa identidade. Então, a gente é muito grata. Eu amei saber que a Mostra Cinebike é um museu de percurso, pode ser também um museu território. Amei saber que o Passeio Sonoro, que é outro projeto nosso, também é um museu percurso, um museu vivo, né? O museu, como disse o Wagner, é tudo que está aqui, né? A gente que fica com essa mente, né? Achando ainda que museu é aquele formato antigo. Então, eu sou muito grata por vocês terem apresentado para a gente isso da sociomuseologia. Me sinto uma nova museóloga. Muito picada, muito A Cecília, então, vem estudando animada com bastante isso. sobre sociomuseologia, tenho mandado bastante texto, e é verdadeiramente isso, né? Mariporã, a gente está cercado por um patrimônio maravilhoso, que é a Mata Atlântica. A gente tem uma história incrível aí, que é mal contada, e que ainda bem nós temos pessoas como a Cecília Ouvidos Coloridos, né, indo fazer esse resgate da nossa memória. E o Memórias Vivas é isso, né? Ele está para além como o Dentão disse, né? No começo a gente achou que era só o hip hop, mas aí a gente entende que essa versão de hip hop mariporanense ela se amplia e abrange várias outras linguagens, assim como a Ceci acaba de trazer aqui a performance, né? A gente já sai da questão da pintura, só do muro, e o cinema, enfim. Eu estou muito contente de ter vocês aqui. Eu acho que o Memórias Vivas tem grande potencial para a gente trabalhar a questão da museologia em Mariporã, assim como Alvidas Coloridos. Em Mariporã, a gente tem aí agora a abertura de um novo museu, né, ali no Instituto, aonde foi, Vera Cruz, onde era Mais ou o menos, mais ou polo menos. de cinematográfico de Mariporã, né, o antigo polo cinematográfico, se transformou depois, foi comprado por uma pessoa rica, que fez ali uma escola, e ele tem um acervo, um patrimônio de carros antigos, máquinas antigas, trens e tudo mais. Isso estão propondo como um museu para a cidade, mas que conta uma história que não tem muito a ver com a nossa população, que não tem muito a ver com a nossa natureza, que não tem muito a ver com a nossa galera. Está contando história de gente rica para que acumula bens e, enfim, não vejo ali uma questão, não me identifico, não acho que identifica muito a história da nossa cidade. A gente tem aí, como a Ceci diz, a gente tem museu de território, a gente tem museu itinerante, a gente tem um muro maravilhoso contando histórias. Então, eu acho que a gente tem um monte de museu aí para a cidade espalhado que precisa ter atenção, né? A gente precisa trabalhar em cima. E eu acho que é esse o grande potencial, por isso que eu chamei vocês aqui, e acho que nós estamos de parabéns. Obrigado a todos, a todas, a todos que estão envolvidos, ao departamento, mais uma vez.